a partir dos indícios ou atos suspeitos em relação a Adélio antes da prática, como visitar a Câmara dos Deputados, gastos, estruturas sem uma explicação financeira lógica para a origem dos recursos, além de suas eventuais ligações com a esquerda, advogados sendo pagos. Agora já são mais de 2 anos desde o fatídico dia 6 de setembro. Vivendo momentos derradeiros entre perder a vida e continuar sua jornada, por esses dias, em 2018, Jair Bolsonaro era alvo de toda a atenção dos brasileiros. Orações, atos de solidariedade, discursos inflamados que diziam: o nosso capitão está dando as ordens de dentro do hospital, diferente de outras famílias que o líder dá ordem de dentro de um presídio. Enfim, uma epopeia de luta e esperança, só equiparada ao tempo em que o recém-eleito presidente Tancredo Neves mexeu com as emoções de todos os brasileiros na década de 80, perdendo sua batalha pela vida no dia 21 de abril de 1985. No domingo, 9 de setembro de 2018, multidões nas ruas do Brasil demonstravam toda a preocupação com a vida do então deputado federal e candidato a presidente Jair Bolsonaro. O general Heleno se pronunciou. O ato contra Bolsonaro foi gravíssimo. Ninguém sai com um instrumento daquele tamanho no meio da rua sem ter pensado naquilo antes. Foi premeditado, disse Heleno. Nas capitais, mobilização popular e o coração à flor da pele. Ninguém acreditava que, mais uma vez, o Brasil poderia ficar órfão da esperança. Esperança que, naquele momento, estava no hospital. Que história é essa? Se perguntavam os brasileiros. Na capital cearense, apoiadores de Bolsonaro fizeram uma coreografia. Em Brasília, no Rio de Janeiro e tantos outros lugares pelo Brasil inteiro, muitas manifestações de apoio. Recordações de um tempo onde cada brasileiro tinha uma certeza. Não há dúvida de que todo aquele que se revoltar contra o sistema colocará sua vida em risco. Bolsonaro vinha de uma trajetória solitária, conhecida desde seus discursos na Câmara dos Deputados, quando muitas vezes, por suas ideias e ideais conservadores, se viu discursando solitariamente e, mesmo assim, não desistiu. Somente quando a campanha já estava avançando rumo a uma provável vitória é que, de fato, muitos, inclusive aqueles que tinham recursos para sustentá-lo em apoio financeiro, começaram a caminhar ao seu lado. Ninguém acreditava que um ex-militar, capitão do exército, poderia enfrentar sozinho todo um sistema. Não até o dia em que ele mostrou que sua fé o sustentava e ele podia. O slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, era a demonstração clara de seus propósitos e, passados 2 anos, hoje somos testemunhas que é esse compromisso que ele procura manter, muito embora continuando a lutar contra um sistema, um pesado sistema, disposto ainda a tudo e a tudo para barrá-lo. A pergunta ecoa: houve alguém que sustentou um sujeito simples e o impulsionou a ir a uma prática de um ato que feriu mais do que um candidato, mas feriu a alma dos brasileiros? Um dos que tiveram coragem de responder foi o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O agora diretor do Banco Mundial publicou nesta semana: óbvio que foram poderosos com conexões, com dinheiro e interesses ameaçados pela eleição de Jair Bolsonaro. Passados 2 anos, eles manifestam seu ódio abertamente, disse Weintraub. E você, brasileiro? Depois de tantas matérias, notícias, desfechos, tempo, fechos, o que acha? Adélio Bispo teria mesmo agido como um lobo solitário? Ou você concorda com a opinião de Weintraub?
Em plena recuperação, o Brasil vem apresentando números impressionantes. A atividade industrial continuou a trajetória de recuperação em julho e recuperou as perdas acumuladas em março e abril, retornando ao nível pré-pandemia, de acordo com nova pesquisa da CNI. Segundo a CNI, o faturamento real, as horas trabalhadas na produção e utilização da capacidade instalada aumentaram pelo terceiro mês consecutivo. O faturamento aumentou 7,4% no mês, com alta de 34,5% nos últimos 3 meses. O índice está 1,7% menor que o registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, e no acumulado de 2020 até julho apresenta queda de 5% na comparação com o mesmo período de 2019. As horas trabalhadas na produção aumentaram 4,5% em julho e a utilização da capacidade instalada chegou a 75,4% em julho. O presidente Jair Bolsonaro estuda zerar o imposto de importação de produtos da cesta básica, que sofreram grande alta recentemente. Pessoas que participaram das discussões com o presidente afirmam que a Câmara de Comércio e Exterior, um comitê vinculado ao Ministério da Economia, trabalharia em zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul. No entanto, outros produtos como milho e soja também poderão ter o mesmo tratamento para conter a alta de preços. A alíquota de importação para países fora do Mercosul é de 12% para o arroz e 8% para a soja e milho. Dentro do bloco, a tarifa é zero. O aumento de preços vem ocorrendo pelos varejistas como resposta ao represamento de produtos pelos agricultores. Segundo técnicos do governo, eles estão fazendo estoque para assim elevar o preço dos produtos. Será mesmo? Será mesmo que a culpa é do nosso produtor rural, gente? Não é bem assim, não. Além disso, representantes de grandes redes de supermercados consideram que o aumento de preços se acelerou por causa de fatores como a desvalorização do real, queda das importações e o crescimento da demanda interna. Outro fator é a alta das exportações. Dinheiro, sempre dinheiro. A ganância. E você é a favor da prisão em segunda instância? Em tentativa de retornar os debates sobre prisão em segunda instância, o deputado Fábio Tradi entregou o relatório que abrange os direitos penais, trabalhistas e eleitorais, e com aplicação apenas para processos iniciados após a promulgação da PEC, proposta de emenda à Constituição. A decisão de protocolar o relatório foi uma forma de Tradi, o presidente da comissão especial, também Marcelo Ramos e o autor da PEC, Alex Manetti, encontrarem para tentar acelerar a tramitação. Encontraram, né? A comissão especial da Câmara foi instalada em dezembro do ano passado para debater o mérito da proposta que muda a Constituição Federal para acelerar o trânsito em julgado quando se esgota a possibilidade de recurso. No entanto, os trabalhos do colegiado foram interrompidos por causa da pandemia do novo coronavírus. Pelo texto do relator, a emenda constitucional só valerá, gente, para processos iniciados após a promulgação da PEC, mesmo que o fator gerador da ação tenha ocorrido antes. Isso significa que, na prática, a proposta não afetaria os atuais processos judiciais contra, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi solto em novembro do ano passado após 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. O petista foi beneficiado pela decisão do Supremo que vetou a prisão após a condenação em segunda instância. Ele cumpria a pena pelo caso do triplex de Guarujá. A jornalista e apresentadora Liliane Ventura usou as redes sociais para rebater críticas feitas pela atriz Marieta Severo a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Marieta Severo, para quem não sabe, já foi casada com Chico Buarque. Em um post, a apresentadora Liliane Ventura afirmou que a classe artística é composta por estrelas sem valores. Liliane disse ainda que a decisão do povo que elegeu Bolsonaro não está sendo respeitada pela oposição. Máscaras caindo, somos mais de 57 milhões de eleitores desrespeitados por alguns que se acham, escreveu a apresentadora. As críticas da atriz Marieta Severo ao governo foram expostas durante uma coletiva virtual por conta da reprise da novela Laços de Família da Rede Globo. Na ocasião, a atriz avaliou mudanças ocorridas no país. A gente não poderia imaginar que a população brasileira elegeria esse tipo de governo com esse tipo de valores, disse a atriz Marieta Severo.
Quais valores, Marieta, que Bolsonaro defende, que o povo brasileiro defende, e por isso o povo brasileiro em grande parte apoia também o presidente? Quais valores ofendem tanto a atriz? E com essa, a esquerda mundial pira. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. Os esforços de Trump nas negociações que levaram à normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, anunciada em 13 de agosto, colocaram o chefe da Casa Branca na disputa. De acordo com a emissora Fox News, a indicação foi feita por um membro do parlamento da Noruega. Em carta de indicação, o parlamentar norueguês afirmou: de fato, Trump quebrou uma sequência de 39 anos de presidentes americanos que começaram uma guerra ou levaram os Estados Unidos a um conflito armado internacional. O último presidente a evitar isso foi o ganhador do Prêmio da Paz, Jimmy Carter. O vencedor só será anunciado em 9 de outubro do próximo ano, já que as nomeações para o Nobel da Paz de 2020 encerraram em fevereiro. E a campanha, ou encerram em fevereiro, a campanha nos Estados Unidos cada dia inflama mais as emoções de norte-americanos e de muitos mundo afora. Nós brasileiros também estamos de olho. O vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão afirmou que a relação com os Estados Unidos pode melhorar ainda mais no caso de uma vitória do presidente Donald Trump em sua campanha de reeleição. Mourão declarou: independente do presidente que estiver nos Estados Unidos, a nossa agenda coincide exatamente naquilo que eu considero principal, que são princípios e valores. É óbvio, porém, que a vitória de Trump, pela empatia que ele e o presidente Bolsonaro desenvolveram, facilita em termos de alguns avanços nas negociações. E chegamos ao final desta edição. Obrigado pela sua atenção, pelo seu like, o seu compartilhamento, e que Deus abençoe a você e a sua família.